Renata, lê para mim, por favor. 1 e 2. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e, todas as noites, a tua fidelidade. Então, veja bem. Bom é louvar. Por que é bom louvar? Por que é bom? Porque se eu alimento louvando a Deus, Senhor, né, Deus tremendo, tá, e eu começo a sentir bem, eu começo realmente a sentir bem. Não falei para você que quando você come, você não sente bem, depois você não quer deitar, não quer descansar? Quando você alimenta a carne, você não sossega, você não fica ali? E quando você alimenta o espírito, mesma coisa. Se sente bem. Né? Lágrimas vêm, né? E você se sente quase que na obrigação de ter comunhão. Nossa, você precisa ver o que é. Hoje eu fiz uma oração, olha, hoje, sabe, eu me derramei, hoje tal, etc. Deus falou comigo, foi maravilhoso e tal. E a gente fica escutando a pessoa falar. Às vezes a gente acha aquilo, mas a pessoa que alimentou, ela sabe o que está valendo para ela aquilo. E ela vai procurar, tá? Para de manhã anunciar a tua benignidade. Todas as noites a tua fidelidade. Então eu passo o dia inteirinho alimentado espiritualmente, anunciando. Quando uma pessoa conversa com você, você fala, nossa, ora, fala com Deus. Por quê? Porque você falou com Deus de manhã, foi bom para você, você quer que o outro também faça. Foi bom para você? Foi. Está sendo bom para você? Então, faz. Hoje, conversando com uma senhora, e ela falando do sofrimento, do que ela passou na lama. Mas que um dia, ela, desesperada já de tudo, que não, já estava lá no fundo da lama mesmo. Porque lá no fundo da lama você está comendo o quê? Você está alimentando só de porcaria. Porcaria. Você está comendo só. Você encontra as pessoas que estão lá naquele lugar, todo mundo está na mesma situação. Né? Aí ela disse que, naquele dia, ela ajoelhou na casa dela, sozinha, e pediu a Deus para ajudá-la. Ela não sabia como ela faria uma oração. Mas ela sabia que Deus existe. Semelhante a mim, que um dia também, eu também não sabia, mas eu usei uma expressão, Divino Espírito Santo. É uma expressão que eu aprendi na ignorância. E Deus me ouviu. E Deus ouviu essa senhora. Ela pediu ajuda para Deus. E no dia seguinte, Deus começou a ajudar. No dia seguinte, ela tem certeza que Deus começou a ajudar ela no dia seguinte. Ela tem certeza. Quem acredita nas coisas de Deus, sabe que foi Deus que ouviu o clamor. Eu quero a ajuda do Senhor. Se você acredita em Deus, você vai pedir a Deus.
Não interessa o estado. Se você clamar a Deus lá na lama, Ele vai te ouvir lá na lama. E de Deus ajuda. Então o salmista começou a entender que aquilo funcionava. Que bom era louvar a Deus. Ele começou a ver que aquilo funcionava. Que bom era exaltar a Deus. Que aí, de manhã ele passaria bem e à noite também. E todas as noites ele estava tranquilo. Porque ele começou a perceber a importância do louvor. Ele começou a entender a importância do louvor. Porque às vezes a gente não sabe o que fala, eu posso cantar o louvor. Glória a Deus. Às vezes eu não sei nem o que significa isso. Mas eu começo a cantar o louvor. Pega um louvor cantado e põe aqui para nós. Né? Você vai ver, eu posso cantar. Aí ele diz assim, no versículo 3, Renata. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério. O que era o saltério, Toninho? Instrumento de corda. Sobre a harpa com som solene. Não era com rock. Não era com... Ele percebeu até a diferença que era bom para Deus. Ele percebeu a diferença que era bom para Deus. Ele percebeu que a harpa agradava, o som da harpa, o saltério, e o tipo de louvor que Deus gostava, que aquilo agradava a Deus. O alimento, se Deus alimenta daquilo, você imagina, Jesus falou, Deus prepara uma mesa para nós, à vista dos nossos inimigos. Na mesa que nós sentamos é para alimentar. Deus prepara a mesa. A hora que você está ali, Deus está alimentando também com você. Naquela oração, naquele louvor. Por isso é que a gente faz a ceia aqui. Só que, se não entender, vai comer sem entender. Mas todas as nossas reuniões tem que existir a mesa. Ou seja, você tem que sair daqui e ir para sua casa alimentado, satisfeito, né? Você tem que sair daqui com, como se diz, a barriga cheia. Eu me alimentei de Deus. Eu aproveitei o louvor. Eu falei com Deus através do louvor. Aproveitou os instrumentos, a música. Porque Deus agrada desse tipo de comida. O som, tem som que Deus não agrada. A gente não gosta de todos os sons, não. Tem pessoas que são apaixonadas pelo rock. Eu não tolero. Né? Eu gosto de um som mais suave, uma coisa mais... Né? Eu gosto de umas músicas, tem umas músicas bonitas. A música. Né? Então, sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Por que ele foi louvar a Deus? É porque ele matou 4 leões naquele dia. Porque ele ganhou, ele venceu
E ele foi, então, dar graças a Deus, louvar a Deus, passou a mão na harpa, e foi, e viu que aquilo agradava a Deus. Ah, você lembrou de mim. Ah, você entendeu que fui eu que te ajudei? É realmente. E ele começou, então, a escrever o salmo. E ele escreveu o salmo. E deixou escrito para nós. Nós teríamos que ser muito ignorantes, burros, se não aproveitássemos, porque ele já disse aqui que é bom, isso faz bem, e você não faz. Amém? O tempo está passando, e nós estamos perdendo o tempo para louvar a Deus, dar graças a Deus, pelos leões que você mata por dia, pelas coisas que você tem feito, pelos livramentos que Deus tem te dado. Quantos livramentos, quantas coisas Deus tem feito por nós. Seríamos muito ignorantes de pensar que não teve a ajuda de Deus. Amém? No versículo 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Versículo 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Por que ele chegou a essa conclusão? Quão grandes são, Senhor, as tuas obras? Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe. Eu acabei de falar isso aqui agora mesmo. O homem bruto, ignorante, que não é espiritual, ou seja, acha que é só na carne. Ele não é espiritual, ele não para poder entrar no mundo espiritual e ver no mundo espiritual o que é bom para Deus e o que não é. O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Adoro um Deus santo e verdadeiro. A pessoa que, quando escreveu isso, ajuda aí. No mínimo, ele estava pensando, naquele momento, que Deus era verdadeiro. Alguma coisa aconteceu e ele chegou à conclusão que realmente Deus era verdadeiro. Aí ele quis louvar a Deus. Adoro um Deus santo e verdadeiro. Um Deus que me leva a crer na salvação. Que me olha o adormecer. Que me traz o amanhecer. E é acima de todas as coisas, Ele é o maior. O Ideone tem mania de falar para mim, o senhor é o maior, né? O senhor é, como é que fala? Rochedo. Né? Ele está me louvando. Ele está me louvando. É melhor ele me louvar do que ele falar, o senhor é um vagabundo. Né? Então é melhor ele me louvar. Ele está me louvando. Mas se ele soubesse o quanto seria melhor para ele louvar a Deus. Mas é proibido louvar uma outra pessoa? Não. Elogiar. Nossa, o serviço seu, você faz bem demais. É uma pessoa educada, pessoa simples, pessoa humilde, etc. Louvores. Mas o que o salmista entendeu?
que bom mesmo era louvar a Deus. E de que maneira? E que hora? Se você louvar a Deus de manhã, você vai passar o dia todinho bem. Se você louvar a Deus, você vai se fortalecer de manhã e à noite. Aí, quando você deita e dorme no outro dia, você vai sentir, nossa, foi tão bom ontem, eu quero repetir. O homem brutal, ignorante, ele não sabe disso. E ele vai ficando cada vez mais bruto. Mais distante. Porque o espiritual que louva a Deus, ele é manso. Ele é humilde, ele é suave. Agora você vê aqui embaixo. No versículo 7. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Repete. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade. O que ele observou aqui? Então, quando você está lendo isso aqui, pensando, você sai daqui alimentado e vai entender o seguinte: eu vejo o ímpio florescer. Eu vejo que todas as pessoas na terra prosperam. Tanto o ímpio quanto o santo prosperam, proliferam. Mas eu observei que tem uma diferença entre um e o outro. Eu observei, ao louvar a Deus, ao me aproximar de Deus, eu comecei a observar que havia uma diferença. Aquilo que me intrigava muitas vezes, pensar que o ímpio, tal, etc. Ao louvar a Deus, eu descobri. Brotam os ímpios como a erva. A erva, é o capim. Então, ímpio, você não precisa de adubar, não. Você, quando entra para o lado da desgraça, você não precisa adubar, não precisa pedir Satanás, manda um anjo aqui para me ajudar, não. Eles estão ali presentes para te ajudar, para afundar você mais. O ímpio prospera, o ímpio aparece como o capim, e florescem. Todos os que praticam a iniquidade florescem, mas para serem destruídos. Vamos ver mais embaixo. Mas tu, Senhor, ele está conversando com Deus, ele está louvando a Deus, ele está pensando. Então, o espírito dele está em comunhão com Deus. Mas o Senhor é diferente. Eu tenho percebido que com o Senhor as coisas são diferentes. Versículo 9. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Ele começou a observar que aquelas pessoas que floresciam, que parecia que estava ótimo, estava bonito, ele começou a perceber que aquelas pessoas logo começavam que eram inimigos, e ele tinha certeza que eram inimigos. Porque não louvava a Deus, porque não oferecia louvores a Deus, porque era contra ele, o salmista, que eram inimigos de Deus. E aquela
aquele florescimento, aquela coisa bonita, logo acabava. É como a Bíblia fala que não é o que fala assim como a nuvem. É uma nuvem que passa, uma coisa assim. Mas tu exaltarás o meu poder